Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje nós vamos conversar sobre mais um conto do escritor Nikolai Gogol, dessa vez um trabalho chamado Diário de um Louco. Para quem não está acompanhando, desde que eu comecei a leitura desse livro aqui, chamado Capote e Outras Histórias, da editora 34 e com tradução do Paulo Bezerra, desde que eu iniciei essa leitura, eu comecei a publicar aqui no canal resenhas sobre cada conto disponível nele. Até então já temos vídeos sobre o conto O Capote e também sobre o conto O Nariz. Além do que eu vou falar aqui hoje, o Diário de um Louco, ainda faltam nesse livro mais duas histórias. Uma chamada Noite de Natal e uma outra chamada Vi. Eu estou pensando se eu vou publicar um único vídeo com a resenha de ambas ou se eu vou fazer nesse formato mesmo, sabe? Um vídeo exclusivo para cada conto. Quando finalizar esse livro, eu quero até planejar aqui com vocês uma leitura conjunta. Seria, inclusive, acho que a primeira leitura conjunta que eu estou fazendo aqui nesse canal, né, no Leia para Viver. E eu faria mais ou menos nesse estilo, sabe? Eu pegaria um livro de contos, provavelmente algum livro mais famoso, né, que seja mais fácil de encontrar, e prepararia as resenhas uma por uma. Só que dessa vez com prazos, de forma que daria tempo de todo mundo ler. Mas antes de começarmos a resenha de hoje, eu queria só pedir aqui rapidinho que se você gosta desse tipo de conteúdo que eu publico por aqui, para deixar uma curtida aqui embaixo, porque isso ajuda bastante o canal. Isso faz com que esse vídeo seja encontrado por mais pessoas. E aproveita também para se inscrever caso ainda não seja inscrito. Também quero te convidar para seguir o Leia para Viver no Instagram, o @Leia para Viver. Dessa forma você fica acompanhando o que eu publico por lá e também fica sabendo com antecedência das novidades. Bom, vamos lá então conversar um pouquinho sobre esse conto chamado Diário de um Louco. É impressionante como a cada texto que eu leio desse autor, eu acabo gostando ainda mais, sabe, da forma dele de escrever. Publicado em 1835, esse conto é com certeza um dos mais famosos do Nikolai Gogol, apesar de que eu acredito que ele ainda não seja tão conhecido como outros trabalhos, tipo Capote, tipo Nariz ou até o livro Almas Mortas. Em linhas gerais, o que é que nós vamos encontrar aqui? Basicamente, a proposta do Gogol é nos apresentar, é nos mostrar todo o processo de degradação de um homem por conta da loucura. O personagem principal tem um nome bastante complicado de pronunciar. Eu acho que é algo mais ou menos assim, é Aksent Ivanovich Poprishin. Eu não tenho certeza, sabe, da pronúncia, então eu já peço adiantado desculpas se estiver errado. A história começa com esse homem indo ao trabalho, num departamento com um certo ar de nobreza. Só que ele não gostava muito, sabe, de trabalhar naquele local, principalmente porque ele tinha muita dificuldade em se dar bem com a maioria dos funcionários. Acontece que mesmo com essa insatisfação, o Poprishin continuava trabalhando lá porque, além de ser o seu sustento, ele também ficava próximo de um homem, que no caso é o diretor do local, que era uma pessoa muito rica e também parte da elite. Ele tentava chamar a atenção desse homem a todo custo, apesar de quase nunca ter muito sucesso. O protagonista tomava essas atitudes porque ele tinha um verdadeiro fascínio pelo modo de viver da aristocracia russa. Além disso, ele estava muito infeliz com a sua condição atual e sonhava muito em viver como um nobre. Inclusive, ele até achava que era parte mesmo da nobreza, só que não tinha o dinheiro suficiente para provar isso. Enfim, numa dessas idas ao trabalho, o Poprishin acabou vendo a filha do diretor indo numa loja da cidade. E ela estava levando inclusive a sua cachorrinha, uma cachorrinha chamada Medjin, que por sua vez ficou esperando do lado de fora do estabelecimento. A partir daqui, os primeiros sinais de loucura desse personagem começam a se manifestar, já que ele afirmava ter visto a Medjin pronunciando palavras e inclusive falando que escreveu cartas, ela sabia escrever, falando que escreveu cartas para sua amiga, no caso uma outra cachorrinha. Querendo saber mais detalhes da vida do diretor e também da sua filha, pela qual ele até tinha um certo interesse amoroso, o personagem principal tem uma ideia, ele meio que enxerga, né, uma oportunidade naquela situação completamente absurda. No caso, o que ele pensa? Ele pensa em roubar as tais cartas que a Medjin escreveu, acreditando que ali ela certamente teria falado alguma coisa sobre os seus donos.
Essa seria uma excelente maneira de conhecê-los melhor e também uma forma de facilitar uma aproximação. Ele poderia pensar em formas mais simples de fazer isso. Ao mesmo tempo que, através dessas cartas, dessas supostas cartas, ele poderia de alguma forma apreciar um pouquinho mais esse tipo de vida que ele tanto quer alcançar. Só que o Poprishchin não sabia que esse seria o início do declínio, o ponto de partida para que a sua loucura se tornasse cada dia pior. É interessante perceber como tanto o Diário de um Louco quanto o Capote e o Nariz possuem diversas semelhanças entre si, em especial com relação aos elementos surreais que aparecem de uma forma ou de outra. Em todos três também acompanhamos sempre um servidor público muito envolvido com todo o sistema burocrático da Rússia no século XIX. No caso do Aksent Poprishchin, ele se assemelha ainda mais ao protagonista do conto Nariz, já que ambos têm uma certa mania de grandeza, têm uma preocupação muito grande com as aparências e ainda têm um interesse pelo estilo de vida das elites. Já falando sobre as diferenças desse conto com os outros dois que eu comentei anteriormente, aqui nós temos um texto escrito em primeira pessoa, no formato de diário, o que nos dá um acesso direto aos pensamentos do protagonista. Nisso, vemos como Poprishchin é extremamente problemático. Ele é arrogante, ele se considera acima de qualquer um que lhe critique, ele despreza as pessoas mais pobres e os mujiques, e ele ainda por cima tem um preconceito enorme com imigrantes. Pelo que eu venho percebendo, uma das maiores preocupações do Nikolai Gogol é criticar, sempre com bastante humor, a arrogância e a prepotência de algumas pessoas da sociedade russa do século XIX, apesar de que é muito fácil também identificar pessoas assim até nos dias de hoje. Ele pega esses personagens e faz com que eles sejam ridicularizados justamente por conta dessas características. Por exemplo, no caso do conto de hoje, o Poprishchin ele começa a enlouquecer por causa do seu desejo quase que doentio em se tornar nobre, em se tornar uma pessoa muito importante. As humilhações que ele sofria por parte do chefe do departamento, que falava verdades que ele não queria ouvir, somados à admiração, que o protagonista tem pela vida luxuosa do diretor ou da filha do diretor, fizeram com que, inevitavelmente, ele caminhasse rumo à loucura. Dependendo do ponto de vista, Diário de um Louco pode ser tanto uma história engraçada quanto uma história triste, ou talvez seja até melhor definir como uma junção dessas duas coisas. É também uma obra que fala sobre a dificuldade em lidar com desilusões e sobre a bolha que a nobreza russa vivia, completamente alheia e desinteressada pela realidade do seu país. Enfim, deixo aqui para vocês mais uma recomendação de um conto desse fascinante escritor chamado Nikolai Gogol, um conto que com certeza deve estar entre os seus trabalhos mais críticos e mais sarcásticos. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje e aproveito também para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, em que basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa no site da Amazon, que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui, e também de seguir o Leia para Viver nas redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!